E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Já deixa o like, se inscreva aqui no canal e ativa as notificações. Hoje a gente vai ver um relato. Relato sobre o que, Vitor? De uma criatura assim, eu gosto dessa criatura bastante. Queria eu se fosse essa criatura. Quem já ouviu falar sobre lobisomem? E hoje é esse vídeo que a gente vai ver. Relatos sobre lobisomens. É, família. Olá, essa história que vou relatar aqui aconteceu comigo no ano de 1999, quando eu tinha 15 anos. Sou nascido em São Paulo, capital. Minha família toda mora lá. Daqui da minha cidade, Só que por pessoal. motivos de trabalho, precisamos nos mudar para uma pequena cidade do interior de São Paulo, a qual eu prefiro não citar o nome, pois moro aqui até hoje. Minha mãe trabalhava em uma pequena empresa em São Paulo, e esta empresa, por motivo de diminuição de custos, decidiu se instalar nessa cidade no interior. Lá ela teria vários benefícios. Minha mãe recebeu uma oferta para ir junto com a empresa, mas como a cidade era longe da capital, ela teria que se mudar para lá. Meu pai estava desempregado nessa época, e eles acharam melhor tentar a mudança do que os dois ficarem lá em São Paulo desempregados. E lá fomos nós, morar nessa pequena cidade de 50 mil habitantes. No começo foi um pouco difícil para se adaptar, pois eu estava acostumado com o movimento, shopping, agitação, e lá era tudo diferente. O comportamento das pessoas, o jeito de falar, eu achava tudo aquilo um pouco engraçado. As pessoas eram bem mais simples e de fácil amizade. E logo que cheguei na escola, fiz vários amigos. E logo fiquei sabendo das lendas e histórias típicas da cidade. Achava engraçado como os meninos da minha idade acreditavam piamente naquelas histórias, que geralmente eram contadas pelos mais velhos. E eles realmente tinham medo de se encontrar com alguma daquelas figuras das lendas contadas. Eu, por outro lado, só tinha medo de bandido, pois era a única coisa que tinha para se temer em São Paulo. Mas a história que eles tinham mais medo mesmo era de um tal senhor que morava em um casarão abandonado na zona rural da cidade. Os antigos, como eles diziam, falavam que esse senhor virava lobisomem e corria pelas fazendas da cidade, matando animais e assustando pessoas. Eu achava engraçado na época, e de tanto eles falarem da tal história, desafiei eles a pegarmos nossas bicicletas e irmos até o tão falado casarão, ver se tinha alguém morando lá. Alguns toparam, outros não, e acabamos em um grupo de 5 meninos. Um deles, o qual vou chamar de Pedro, conhecia bem o lugar, pois sua avó morava em um sítio próximo, e ele sugeriu de passarmos um final de semana no sítio e já aproveitava e íamos até o casarão abandonado. Minha mãe relutou muito em deixar eu ir, pois não conhecia o lugar Meu e nem Deus, a família desse ainda meu amigo. tá. Tivemos que pedir para a mãe dele ir até a minha casa e conversar com meus pais, Meu que Deus com do muito céu. custo deixaram eu ir. Peguei uma mochila, coloquei algumas roupas dentro e lá fomos nós para o sítio. Não era muito longe da cidade, uns 30 minutos de pedalada que exalava daquele lugar. Dei mais alguns passos para dentro e estava tudo escuro, apesar de ser de dia. O piso era de madeira e fazia uns estralos. O Pedro criou coragem e veio atrás de mim e abriu uma das janelas para entrar a claridade do sol.
O lugar, até que depois de iluminado, não dava Peraí, medo. peraí. Ô pessoal, antes de tudo, se você quiser uma parte 2, a gente vai ver esse vídeo completo, certo? Só que não dá pelo tempo aqui do canal. Então, eu vou fazer a parte 2, aí a gente reage tudo, até o fim. Do jeito que parou e até o último relato. Certinho? Ou se vocês quiserem, pera aí pessoal, ou se vocês quiserem, a gente pode reagir a um vídeo mais calmo, de música tudo, mas se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Bora voltar pro vídeo. Eu vou até... Quando passar de 10 aqui, eu Só estava finalizo, sujo e né? abandonado. Era um casarão imenso, com vários cômodos, e ainda só estávamos na sala da entrada. Saímos na porta e chamamos o resto da turma. Dissemos que estava tudo bem, que não tinha perigo. Bom, engano meu, pois não tínhamos ainda olhado todos os cômodos. E todos estavam escuros, devido às janelas estarem fechadas. Os outros ficaram na sala, onde estava iluminado. O Pedro e eu entramos em um corredor para ver os outros cômodos da casa. Havia algumas telhas quebradas e entrava um pouco de iluminação. Mas Localiza seminovos é outra categoria. queria saber. Ô meu povo, calma aí. Foi quando vi um vulto Voltamos. negro e grande passar pela janela. Localiza seminovos é outra categoria. Queria saber Oh! se tem um. Um hatch brilhando? Passei assustado. E os meninos perguntaram: o que você viu? E eu disse: tem alguma coisa diferente lá fora. Eles se levantaram e se amontoaram na janela para ver também. A janela para o lado de fora era bem mais alta. Devia ter em torno de 1,5 metro do chão. Oh, E seja o que for que passou, tinha no mínimo uns 2 metros de altura. Passaram alguns minutos e nada. O barulho sumiu. Todos se deitaram novamente. E foi quando houve uma forte pancada na janela. Alguma coisa começou a bater e arranhar a janela com muita força. Todos se levantaram e saíram correndo do quarto. O Pedro e eu, que tinha um pouquinho mais de coragem que os outros, ficamos na porta do quarto olhando para a janela. O trinco se quebrou e vimos aquela criatura negra, peluda, de olhos brilhantes. Sua cara parecia uma mistura de porco com cachorro. Fechamos a porta correndo e nisso, com todo aquele alvoroço, os avós do Pedro já tinham acordado. Seu avô foi até o quarto com um facão na mão, mas chegando lá, só... Nossa, ó pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui, certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser a parte 2 desse vídeo, eu vou salvar aqui, ó. A parte 2. Eu vou salvar esse vídeo aqui. Na moral, vamos terminar todo mundo junto. viu a janela aberta. Sentamos na mesa da cozinha, todos morrendo de medo. E a avó do Pedro disse ao marido: eles foram ao casarão ontem à tarde e viram o velho. O avô do Pedro olhou para ele e somente balançou a cabeça, reprovando a atitude nossa. E disse: o avô do Pedro olhou para ele e somente balançou a cabeça, reprovando a atitude nossa. E disse: voltem a dormir, amanhã resolvo isso. Escoramos a janela e fechamos bem a porta do quarto. E todos fomos dormir na sala. Ou melhor, só se deitar, pois ninguém conseguiu fechar os olhos naquela noite. No outro dia cedo, quando todos estávamos sentados à mesa tomando café,
Perguntamos à avó do Pedro como seu avô ia resolver aquilo e o que ele sabia sobre o velho do casarão. Ela olhou para o Pedro e disse: "Você sabe bem a história, conte a eles." O Pedro ficou mudo e continuou com seu café. O que ela nos disse é que aquele homem que vimos era dono daquele casarão e todas as terras em volta. E na infância, ele foi muito amigo do marido dela, o avô do Pedro. E que, segundo os comentários, é que ele havia feito um pacto com o Coisa Ruim para ficar rico. Resumindo, E realmente ficou rico, de uma hora para outra. Só que com isso veio a maldição de se transformar em lobisomem. E que ele ficou louco com isso. E o fim, nós já sabíamos. Ficou sozinho naquele lugar abandonado. Ficamos todos bravos com o Pedro, por não ter nos avisado. E ele disse que achava que era invenção dos avós dele, só para não ir lá no casarão. Que nunca ia imaginar que aquele velho existia mesmo, pois ninguém tinha visto ele, era só lenda até aquele momento. O avô do Pedro chegou perto da hora do almoço e disse para nós nunca mais pisarmos naquele lugar. E que falou com o velho. E apesar dele dizer que não foi ele que nos assustou, não acreditava nele. Mas tinha certeza que se não fôssemos mais lá, não seríamos também perturbados. E assim foi feito. Nunca mais passamos nem em frente do local. Hoje tenho 35 anos. E essa história ainda é contada na cidade. O casarão continua lá em ruínas. E o velho não sei se já morreu ou continua escondido lá com a sua maldição. Sei que depois disso não duvidei de mais nada. Olá, canal Território Obscuro. Este é mais um relato verídico ocorrido em minha família. Quero, através dele, fazer uma homenagem para o meu falecido pai, o seu Chico. Bem... Peraí, são vários relatos, peraí, calma aí. Além dele, ir até a minha casa e conversar com meus pais, que com muito custo deixaram eu ir. Peguei uma mochila, coloquei algumas roupas dentro e lá fomos nós para o sítio. Não era muito longe da cidade, uns 30 minutos de pedalada e já estávamos lá. Para mim, tudo aquilo era novidade. Nunca tinha visto uma vaca com cabra de perto. E meus amigos achavam engraçado minhas reações. Então, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ativa os sininhos.